bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Vamos falar hoje sobre zero da função quadrática, certo? Da função polinomial do segundo grau ou da função quadrática. Gente, achar o zero da função é algo bem interessante. Então vamos agora para a nossa aula e te explicar melhor como tudo isso vai acontecer. Pode logo curtir nosso canal, se inscrever e ativar o sininho. Em uma função em f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, você sabe muito bem que isso aqui te lembra uma equação do segundo grau. Por isso que o modelo de fazer é muito parecido. Seu professor também já deve ter lhe dito que o f de x é a mesma coisa de ser o y. Então fica ax ao quadrado mais bx mais c. Gente, concorde comigo? Esse y pode vir para cá? Pode, né? Quando você quer achar o zero da função, você vai simplesmente dizer que o seu y vale zero. Simplesmente isso. Então você vai ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a y. Logo terá ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Opa! Professor, isso aqui não é uma equação do segundo grau simples? Exatamente. Quer achar o zero de uma função? Coloca o y valendo zero e volta a ser uma equação simples do segundo grau. Você resolve a equação, mas aí tem as propriedades, que é muito interessante. Como assim, professor, as propriedades? As propriedades elas vão te ajudar na hora de esboçar o gráfico, de analisar um gráfico e dizer alguma coisa sobre ele. Por exemplo, você tem três condições para o delta. Você tem delta maior, você tem delta menor e delta igual. A quem, professor? Tudo a zero. Gente, delta maior que zero. Quer dizer que você vai ter exatamente o x1 e o x2 distintos. Delta menor que zero. Quando delta é menor que zero, não existe valor para x1 e x2 nos reais. Só vai existir nos complexos. Então você para o cálculo por aqui, até porque a nossa função polinomial do segundo grau está dentro do conjunto dos reais e não dos complexos. E delta igual a zero quer dizer que as raízes vão ser iguais. Tudo bem? Anote essas questões que elas são bem interessantes, essas propriedades são importantes na hora de resolver questões conceituais. Falando na função, quando delta é maior que zero, delta é menor que zero e delta é igual a zero, você vai olhar o comportamento também da parábola que eu vou te mostrar já já. Vamos utilizar essa função, certo? Colocando aqui y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, que é a mesma coisa de você fazer x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. O y assume valor de zero porque você quer o zero da função. Então, vamos lá. Vamos então primeiro fazer o seguinte. Se eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, vamos logo determinar os coeficientes. Então, A vale 1, B vale 2 e C vale menos 3. E vamos lá. Nós temos então primeiro o nosso delta. O nosso delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes E vezes C. Então, nós vamos ter que delta é igual a B. Ora, o B é 2. Então, é 2. 2 elevado ao quê? 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes. Gente, isso que eu coloquei de preto é da fórmula, nunca vai mudar. Então, o valor do A é 1 e o valor do C é menos 3. Gente, 2 ao quadrado é 4. Esse menos com esse menos, você já sabe que dá mais. E 4 vezes 3 é 12. Então, seu delta deu 16. Olha que legal. Foi que aconteceu aí, professor, que você está achando legal? Delta não foi 16, delta maior que zero. Então, nós vamos ter x1 e x2 para encontrar raízes distintas. Beleza. E agora, professor? Simples, doutor. Nós vamos para a fórmula resolutiva, tá bom? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos da fórmula. Quem é o b? O b é 2, certo?
mais ou menos a raiz de 16, dividido por 2 vezes o A. Opa, o A é 1. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos 4, ó, que é a raiz, e 2 vezes 1, 2. Professor, e agora? Ora, agora é simples. Você vai achar o x1 ou x', e depois vai achar o x2 ou x duas linhas. Simples, gente. O x1, você vai usar o mais. Então, fica menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 dividido por 2, ora, dá 2 positivo sobre 2, que dá 1. Você acabou de achar o seu x'. E o x duas linhas, o x2, você vai usar o menos. Menos 2 menos 4 dividido por 2. Então, aqui, sinais iguais, soma e repete sinal. E divide também por 2. Você tem menos 3. Perfeito. Seu x1 vale 1. Seu x2 vale menos 3. A partir daqui, nós vamos para o gráfico para você entender essa questão do delta maior do que zero na hora do gráfico também. Agora sim nós vamos mostrar como é que se comporta, certo? A questão do zero da função. Gente, lembrando que o zero da função não é você pegar o x e colocar o valor zero não, viu? É quais são os valores que o x tem que assumir para que o f de x dê zero. Quando é que o y vai valer zero? É quando você fizer o f de 1 e o f de menos 3. O f de 1 e o f de menos 3 vão gerar o valor zero no y. Cuidado para não confundir isso. Então, vamos agora aqui para a questão de analisar bem toda a situação. Esse x1 e esse x2 é exatamente o ponto onde a parábola vai encostar no eixo de x. Logo, ela vai encostar aqui e vai encostar também onde? Ora, no menos 3, aqui. Professor, e quem é esse menos 3? Esse menos 3 é aqui em y, o ponto também onde ela vai encostar, tá bom? Mas vamos aqui fazer logo o esboço da parábola, que o que importa pra gente é isso, ó. Os zeros da função quadrática, elas foram, nesse caso, ó, 2, o 1 e o menos 3. Ela vai bater aqui e vai bater muito bem. Perceba aqui, ó, o vértice da parábola, certo? Mas note que quando você fez a parábola, você percebe muito bem, ó. Onde foi que ela bateu neste x? Menos 3. E onde ela bateu também de x? No 1. E olha quem é o x1 e o x2 é 1 e menos 3. Por isso que nós chamamos zero da função. Porque aqui a ordenada vai ser quem? Vai ser menos 3 e 0. E vai ser 1 e 0. Por isso que é o zero da função. Entendido? E o delta, professor, que você falou, simples. Delta maior que zero quer dizer que a parábola vai encostar 2 vezes no eixo de x, certo? E como seu A é positivo, perninha para cima. A maior do que zero, ela é perninha para cima, ela é crescente. Nesse nosso segundo exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos agora com essa função, que é a mesma coisa de y igual x ao quadrado menos 4x mais 4, que eu posso colocar x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero, já que eu quero o zero da função. Trabalhando então agora com essa equaçãozinha de x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero, gente, vamos procurar o delta. Professor, para achar o delta não precisa dos coeficientes? Claro que precisamos. Gente, note que o A é 1, o B é menos 4 e o C é 4 positivo. Vamos lá então agora. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Olha o B é menos 4. Ao quadrado menos 4 vezes o A é 1 vezes o C, que é 4. Delta é igual. Menos 4 ao quadrado, gente, é 16. E menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4, 16. Opa! Delta deu igual a zero. Se delta deu igual a zero, quer dizer que o x1 é igual ao x2.
Fazendo x igual menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, vamos lá então. X é igual menos da fórmula com menos 4 mais ou menos a raiz de 0 dividido por 2 vezes 1, que é o valorzinho do a. Logo, teremos x igual menos com menos é mais, 4, mais ou menos raiz de 0 é 0, dividido por 2 vezes 1, 2. Logo, x é igual... Gente, 4 mais 0 é 4, e 4 tira 0 é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Logo, x1 é 2, e x2 também é 2. Entendido? Espero que sim. Quando delta deu igual a 0, x1 é igual a x2. E falando de parábola, analisando com calma a situação, ó, você tem o seguinte. No f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4, seu x1 foi 2 e seu x2 foi 2. Logo, x1 é igual a x2. Por que mesmo, professor, hein? Porque delta foi igual a 0. E quando delta é igual a 0, acontece algo interessante também aqui no esboço do gráfico. Ou seja, delta igual a 0, encosta a parábola apenas uma vez em x e bem em cima de quem? Ora, o seu próprio vértice. Tranquilo? De novo, gente, você percebe uma coisa interessante. Você vê que aqui o valor do coeficiente A é positivo. Então, A de novo maior do que 0, perninha para cima. Perceba agora nesse terceiro exemplo que nós vamos aqui analisar mais uma vez, colocando y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 5, que é a mesma coisa de menos x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Tranquilo? Então, vamos realizar esse cálculo. Nós temos x negativo ao quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Gente, coeficientes, quem são, hein? Simples. A é menos 1, B é 4 e C menos 5. Fazer o nosso delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem é o b, hein? Ah, o b é 4. 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é ele aqui, e menos 5, que é o c. Cuidado com o jogo de sinais. Aqui dá 16, menos com menos é mais, e mais com menos continua menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, opa, é 20. Olha que interessante, 16 menos 20, menos 4. Se delta deu menos 4, delta deu menor do que 0. Opa, se delta deu menor do que 0, primeira coisa, o x1 e o x2 não pertencem ao conjunto dos reais. Ele pertence ao conjunto dos números complexos. Logo, se nós estamos trabalhando no conjunto dos reais, a parábola não vai encostar no eixo de x. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X é igual menos 4 mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2 vezes o a é menos 1. Então, nós teríamos x igual menos 4 mais ou menos 2i sobre 2 vezes menos 1 menos 2. Tranquilo? E, analisando isso com muita calma, nós chegamos aos números complexos. Ele consegue ser expresso no gráfico? Sim, ele consegue. Porém, ele não vai pertencer aos reais. Então, nós vamos parar por aqui. Muito bem, gente. Como o nosso delta é menor que 0 e nós não vamos trabalhar números complexos nessa aula, e sim em outras aulas futuras, certo? Os valores de números imaginários,
Nós vamos então simplesmente esboçar esse gráfico para você. Pronto, esboçado o gráfico, você percebe aqui, ó, menor do que zero, ele não encostou no eixo de x, certo? Então você acaba tendo aqui um valor real e um valor imaginário que gera os números complexos. Então não é o nosso caso por enquanto. Simplesmente você vai saber que quando você vê uma parabolazinha dessa forma, lembrando que aqui ela ficou com a perninha para baixo, porque o valor do A é negativo. Então quando A é menor do que zero, perninha para baixo. Porém, delta menor do que zero, não encostou no eixo de x. Então isso aqui bem expressado, tá bom? Vai ficar dentro do conjunto dos números complexos. Lembrando que um número complexo representado por z, ele é igual a mais bi, que vai ser uma aula nossa futura para você poder entender melhor como é que isso acontece dentro desse conjunto.